porque a tia estava pesquisando não, tentando colocar aqui o som para vocês verem um vídeo, tá? Olha só, você tá com a folhinha da sua viseira aí? Tá, Maria? Gente, silêncio. Meu pai vai buscar amanhã todas as folhinhas. E essa viseira. Tá bom, Maria. Olha só, o que nós comemoramos no dia 7 de setembro? A independência do Brasil, né? E hoje, de artes vai ser confeccionar a viseira do Brasil, tá bom? Uma dica, vocês podem pintar a viseira usando as cores da bandeira. Quais são as cores da bandeira? Verde, amarelo e branco, tá? Enquanto vocês estão fazendo a pintura, a tia vai deixar rolando o vídeo, tá bom? Então, para conseguir escutar, tem que ter silêncio. Ô, tia, para enfeitar e pintar? Oi, Maria. É para pintar e enfeitar ou é só para pintar? Pintar, tá bom? A tia vai compartilhar aqui o vídeo para você ir assistindo. Se você não tiver com a viseirinha aí, Maria, vai assistir somente o vídeo, depois você faz a viseira. Turma da Mônica Jolie, quadrinhos, muita alegria, histórias e diversão. Vídeos novos todos os dias. Se inscreva no canal e deixe o seu gostei. Independência do Brasil. Estamos em 1807. Toda a Europa foi ocupada pelos franceses, ou melhor, quase toda. Portugal ainda resiste ao invasor Napoleão. Mas não por muito tempo. Majestade, precisamos partir! Napoleão já está nos invadir! A corte portuguesa precisa fugir antes que os franceses cheguem a Lisboa. Ai, Jesus! Fugir para onde? O Brasil é bom nessa época do ano! Não, opa! Eu fico aqui até o fim! O Brasil é muito longe? Não, só 54 dias no mar. Ai, vai ser de amargar. Quer parar? Em março de 1808, o príncipe regente Dom João chega com parte da corte portuguesa ao Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa! E junto com a comitiva real, é claro, estava o príncipe Dom Pedro. Obrigado, meus súditos. Seus súditos? Eles são meus! Sim, papa. Oh, marido, sabes como esses jovens são independentes hoje em dia? Independentes? Ele que não fique com ideias, ó pá! Fala, súdito. Com a permanência de Dom João, o Brasil foi elevado em 1815 à condição de Reino Unido a Portugal. Viu no jornal? Não somos mais colônia. Somos Reino Unido. 20 de março de 1816, a rainha de Portugal, Dona Maria I, morre e um tempo depois Dom João é aclamado rei. Pedro, meu filho, és agora o príncipe herdeiro da coroa portuguesa. Ah, sei. Coroa portuguesa é avó, né, pai? Mais ou menos. Bem, prepara-te porque algum dia virás a ser o rei deste país. Uau, sério? Vou ser o rei da lua? Da lua, não, filho. Do Brasil. E tem mais uma coisinha, ó, filho. Um príncipe regente não pode viver só.
Concordo. Vou ganhar um cachorro? Que a qual tu vais casar. 1817, Áustria. Venho em nome de Sua Majestade, o rei Dom João, pedir-vos a mão da arquioquesa Maria Leopoldina Carolina Josefa Francisca Fernanda Beatriz, para o príncipe Dom Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier, de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon, herdeiro do trono de Portugal e Brasil. Ufa, consegui de uma topada só. Desculpe, eu não estava prestando atenção. Pode repetir? Claro. Água, por favor. 5 de novembro de 1817. Chega ao Brasil a arquiduquesa Leopoldina. Aposto que é uma golducha. Mais modos, Pedrinho. Agora curve-se. Aí vem ela. Eu sou Leopoldina, meu príncipe. Ei, não falei que ela é uma golda? Você também não é um príncipe encantado. Não, sou um príncipe coelhado. Ai. Filho, minha missão aqui no Brasil está cumprida. A corte deve regressar a Lisboa. E eu vou ficar? Eu vou ser o rei da lua? Não, quer dizer que tu vais ser o príncipe regente. Se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti que me hás de respeitar do que para algum desses aventureiros. Legal! E você já vai declarar a independência? Ainda não! Deixa o coroa ir embora primeiro. Um dos primeiros decretos de Dom Pedro foi acabar com a censura. O que é isto? Acabei com a censura. Todos têm a liberdade de dizer o que pensam. Quer saber o que eu penso disto aqui? Calma, eu faço outro decreto. Com o fim do monopólio da imprensa régia oficial do Império, surgiram outros jornais com ideias bem nacionalistas. Enquanto isso, no cenário político do Brasil, surgia a figura extraordinária do paulista José Bonifácio. Senhores, precisamos apoiar o príncipe Dom Pedro. Ele deseja a completa autonomia do Brasil. Apoiado! Seja lá o que autonomia signifique. É o mesmo que independência, ó, esperto. Em Portugal, a repercussão do movimento libertário não é bem vista. O Brasil pretende colocar-se acima das nossas leis. É, e isso é contra a lei. Tenho uma ideia. Vamos fazer o Brasil voltar ao estado de colônia. Estais louco? Isso vai causar uma guerra. Já sei, que Pedro volte a completar os estudos. Que ideia besta! Ele quis dizer bestial, majestade. E assim foi feito. Logo uma carta chegava a Dom Pedro. Que absurdo! É um disparate! O que foi, Pedrinho? Meu pai quer que eu volte para Portugal para completar os estudos. Isso é só um pretexto para submeter o Brasil às vontades de Portugal. Exatamente! Isso é tão claro como 2 e 2 são 5. 4, meu marido. Talvez devesse retornar aos estudos. Mas o povo brasileiro não deixaria.
No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebe um abaixo-assinado de 8.000 pessoas do Rio de Janeiro, pedindo que ele fique no Brasil. Se é assim, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Dom Pedro ficou. Ficou com quem, hein? Com o Brasil, com o Brasil. Era dia 9 de janeiro de 1822. Em Portugal, a notícia da desobediência de Dom Pedro não é bem recebida. Raios! É sempre assim. A gente cria, troca as fraldas, dá um país e dali a pouco eles querem a independência. Dom Pedro tratou logo de organizar um ministério, convidando José Bonifácio para ministro do Reino e Negócios Estrangeiros. Chamei-te porque tem boas ideias. Obrigado, Majestade. Vamos começar não aceitando as leis impostas pela coroa portuguesa. Quer ver minha caveira, não é? Em Portugal? O quê? Pedrinho está saindo um belo de um abusado. Isso exige medidas enérgicas. Almirante! Sim, Majestade. Quero que vá ao Brasil e dê umas chineladas em Dom Pedro. Majestade, a situação exige medidas mais drásticas. Óleo de rícino? Não, mande uma carta a Dom Pedro ordenando que volte imediatamente. Dom Pedro estava a caminho de São Paulo quando chegaram ao Rio as mensagens do rei de Portugal. Senhores, serei breve. A coisa tá feia. Isso aqui é um absurdo! Eles querem nos tirar a liberdade. Mas ainda não somos livres. É mesmo. Já sei. Vamos mandar um e-mail para Dom Pedro avisando a situação. Bonifácio, em 1822 não existia e-mail. Fax? Telefone celular? Escreve uma carta. Ao Correio do Paço, Paulo Bregaro foi dada a tarefa de entregar as notícias sem demora ao príncipe Dom Pedro. E a caminho de Santos, no alto da colina do Ipiranga, finalmente ele o avistou. Um riacho? Precisava ter um riacho aqui? 7 de setembro de 1822. Majestade! Tenho cartas da coroa de Dona Leopoldina e de José Bonifácio. Traga até mim, rapaz. Ai, eu não. Eu vou me molhar. Dá um jeito. A fisionomia de Dom Pedro ia se alterando enquanto lia as cartas, até transformar-se numa expressão de revolta. Portugal está nos tratando como crianças. Laços fora, soldados. Nossas relações estão cortadas. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será... Puxa, por que numa aula importante dessas não tem alguém aqui para pintar um quadro? Na verdade, muitos anos depois, o artista Pedro Américo pintaria esta famosa cena do Grito do Ipiranga. Agora vamos voltar à história. Independência ou morte! Morte! Tá, eu fico quieta. Logo, o Grito do Ipiranga ecoa pelo país. Independência ou morte! Sentindo-se inspirado pelo momento, Dom Pedro compôs o hino da independência. Já podeis da pátria, filho, ver contente a mãe gentil. No dia 18 de setembro, são assinados os decretos que estabelecem a bandeira do Brasil independente. Em 12 de outubro, Dom Pedro é aclamado imperador constitucional do Brasil, com o título de Dom Pedro I. Depois da aclamação, veio a coroação, em 1º de dezembro, realizada com a pompa na Capela Imperial. Finalmente o Brasil era um país livre. Um dia isso vira república. Quieto, Deodoro!
Se inscreva no canal e deixa seu gostei. Há muito, muito tempo atrás, mas precisamente em 1808, a família real portuguesa precisou vir morar no Brasil. Nesta época, o Brasil era colônia de Portugal. Ou seja, todas as nossas riquezas, o ouro, a madeira, eram exploradas e levadas para Portugal. Por volta de 1820, a família real portuguesa que morava aqui no Brasil precisou voltar para Portugal. Então, o rei Dom João VI nomeou seu filho Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. Assim, a família real retornou para Portugal e Dom Pedro ficou aqui no Brasil. Ao perceber o desenvolvimento do processo de independência do Brasil, a corte portuguesa enviou uma carta a Dom Pedro, exigindo seu retorno para Portugal. Porém, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu um manifesto do povo brasileiro, pedindo que ele não abandonasse o país. Dom Pedro resolveu ficar aqui no Brasil, e esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. A decisão de Dom Pedro foi pronunciada da seguinte forma: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E Dom Pedro passou a ser chamado de Dom Pedro I. Após o Dia do Fico, Dom Pedro I traçou uma série de medidas que mudariam a história do Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil com o famoso grito: independência ou morte! Maria, nós estamos finalizando aqui, tá? O pessoal continua fazendo e já já a tia volta, tá bom? Qualquer coisa me chama.